Você sabia que antes do órgão público pensar no que vai comprar e quanto vai pagar por aquele item, ele precisa descobrir como o mercado funciona? É o chamado levantamento de mercado, previsto como uma fase do ETP, Estudo Técnico Preliminar, aquele primeiro documento que a administração elabora quando ela vai fazer uma contratação pública. Hoje, atendendo ao pedido de uma inscrita, vou te mostrar passo a passo como fazer um levantamento de mercado no ETP para garantir transparência, segurança e economia na sua contratação pública. E mesmo que você não elabore o ETP no seu órgão, esse vídeo é para você, porque entender esta etapa evita erros caros e processos travados. Fique comigo até o final, porque tem um checklist exclusivo para você nunca esquecer o passo a passo do levantamento de mercado dentro do ETP. O ETP, Estudo Técnico Preliminar, como já mencionado em outros vídeos aqui do canal, é a primeira etapa do planejamento de qualquer contratação pública. É o documento que vai definir qual é o problema que a administração precisa resolver, se é um problema de saúde pública, de educação, de segurança pública, e vai analisar as opções disponíveis no mercado, concluindo qual é a melhor solução para ser licitada. Do alfinete ao foguete, tudo passa pelo ETP, afinal, o governo contrata de tudo. Compras, serviços, obras. O artigo 18 traz os requisitos do planejamento de uma contratação pública, incluindo a elaboração do ETP. E no parágrafo 1º, o artigo 18 traz os requisitos que esse ETP possui. E lá no inciso 5, nós temos o levantamento de mercado. No Manual de Licitações e Contratos do TCU, o levantamento de mercado é assim definido. Consiste em realizar uma pesquisa de mercado a fim de identificar as soluções disponíveis que atendam à necessidade da contratação e aos requisitos estabelecidos, bem como conhecer as condições usuais de aquisição e de execução do objeto. Exemplo, se o órgão precisa realizar cópias e impressões dos seus processos, no levantamento de mercado, ele vai avaliar: será que é melhor comprar impressoras, ou alugar, ou terceirizar o serviço de xerox e impressão, ou mesmo investir na digitalização dos seus processos? Para decidir isso, ele precisa considerar alternativas técnicas e também econômicas. E atenção, o levantamento de mercado não é a mesma coisa que levantamento de preços. Observe que no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 4, a lei determina que seja indicado o quantitativo dos serviços que você vai contratar. Preciso de 10 computadores ou apenas de 2? Diferentemente, o levantamento de mercado se trata de quais as soluções que eu tenho: computadores de mesa, notebook, aluguel e levantamento de preço. Quanto custa cada uma dessas soluções? Você vai consultar fornecedores, contratações anteriores, para saber o valor médio de cada solução. Mas atenção, o preço não pode vir antes de você conhecer as soluções existentes no mercado. Imagine que você vai contratar um aparelho para aferir a pressão dos usuários do SUS. Embora já exista um aparelho comumente usado, antes de licitar esse aparelho, a administração precisa abrir um processo e no ETP ela vai levantar tudo que o mercado possui que serve para aferir pressão. Pode ser que ela conclua que aquele objeto ainda é o melhor, considerando aspectos técnicos e econômicos, mas pode ser que o mercado já tenha um novo aparelho para essa funcionalidade. E tudo isso precisa estar devidamente escrito no processo administrativo de contratação pública. Vamos então a um passo a passo para você realizar o seu levantamento de mercado. Se quiser o checklist completo para levantamento de mercado, ele encontra-se na descrição desse vídeo. 1. Compreender a necessidade e definir o problema. Descreva claramente qual é o problema ou demanda a ser solucionada. Qual é a sua necessidade? Qual é o problema que você precisa resolver hoje? Especifique o objetivo da contratação e os resultados esperados. Exemplo, garantir cópias de documento com qualidade e custo reduzido sem depender de terceiros. E defina critérios de sucesso da contratação. O que a sua contratação exige na prática? 2. Identifique requisitos e condições iniciais. Tipo de contratação. É uma aquisição de produto? É um serviço? É uma terceirização de mão de obra? Aponte se o objeto é nacional ou importado, se ele é feito sob demanda, ou seja, sob encomenda, ou se ele já está pronto no mercado para ser comprado pelas empresas que vão participar da licitação. Acrescente normas técnicas e legislações aplicáveis, como, por exemplo, se há alguma norma da Anvisa sobre aquele item. Aponte se existe um conselho de classe ou órgão fiscalizador, por exemplo, se trata de obra ou serviço de engenharia, você precisa verificar as normas do CREA para fazer aquele levantamento de mercado. Imagine que existe algum tipo de contratação que é vedado no país. Pode ser que isso esteja escrito em alguma norma técnica ou mesmo nas normas deste conselho. Necessidade de conhecimento técnico especializado para pesquisa.
Alguns tipos de objeto podem ser levantados no mercado por qualquer pessoa, qualquer servidor público. Para outros objetos, torna-se necessário que você tenha formação na área, por exemplo, de engenharia ou de saúde, dentre outros. Critérios de sustentabilidade aplicáveis. Existem critérios ambientais, sociais e econômicos aplicáveis ao seu objeto? Decida se a solução será única ou parcelada. O objeto será entregue de uma vez, ele será entregue de forma parcelada ao longo do ano ou de forma periódica, ou seja, somente em determinadas datas. Pesquise soluções disponíveis no mercado. Aqui você vai levantar alternativas que atendam à sua necessidade, produtos, serviços, tecnologias e metodologias. Você vai pesquisar soluções já adotadas por outros órgãos ou entidades, identificando boas práticas e inovações. E você pode consultar fontes diversas, fornecedores, outras entidades públicas, portais oficiais como o Catálogo Eletrônico de Padronização, publicação em mídias especializadas, feiras, eventos técnicos e exposições, audiências e consultas públicas, preferencialmente eletrônicas, históricos de contratações anteriores. Avalie também soluções menos onerosas, como, por exemplo, doação ou permuta com outro órgão público. Colete e documente todas essas informações. Registre todas as fontes consultadas, sites, e-mails, orçamentos, visitas, reuniões. Mantenha evidências formais no processo, inclusive das empresas que não responderam à sua solicitação. Se houver visitas técnicas, justifique a necessidade, planeje o roteiro e lembre-se que quem deve custear essas visitas é o órgão público e não a empresa, para evitar qualquer direcionamento posterior na licitação. Em reuniões com fornecedores, tenha pelo menos 2 servidores presentes e lavre a ata. E proíba a participação de servidores em eventos custeados exclusivamente por fornecedores, jantares, viagens. Coletado todas essas informações e registrado no processo, passe à análise das alternativas. Compare os custos e benefícios de cada opção considerando o ciclo de vida do objeto. Como, por exemplo, será que essa impressora ela é mais barata no primeiro momento, mas o cartucho ao longo do tempo, aquisição de tinta, vai ficar mais caro? Às vezes uma impressora que inicialmente é mais cara, considerando o ciclo de vida daquele objeto, ela ficará mais barata ao longo do ano à medida que vai comprando os cartuchos de tinta. Avalie a vantajosidade econômica, o custo total da solução proposta e da solução atual, aquela que você já tem aí no seu órgão. Verifique ganhos de eficiência administrativa, tempo, recursos, pessoal. Verifique a continuidade sustentável daquele fornecimento, sustentabilidade social e ambiental. Verifique a possibilidade de incorporação de novas tecnologias ao produto que você pretende adquirir. Verifique se essa solução não trará problemas ou gargalos futuros, por exemplo, aquisição de um equipamento que o órgão público não conseguirá realizar manutenção. Avalie risco de inexistência de fornecedores para aquele produto ou mesmo restrições excessivas que vão comprometer o sucesso da solicitação. Se necessário, você precisa reavaliar os requisitos que você colocou para aquela solução. Caso o número de fornecedores que apresente soluções seja baixo, verifique se há exigências desnecessárias que restringam essa concorrência. Flexibilize os requisitos sempre que possível, desde que não comprometa a qualidade ou eficiência da contratação. Se aqueles requisitos realmente devem ser mantidos, é só você justificar no processo. Levante a quantidade e a periodicidade de aquisição daqueles itens. Defina a quantidade exata e a frequência de fornecimento e execução daqueles itens. Avalie se entregas ou execuções podem ser parceladas. Então, você passa para análise de preços e custos. Levante preços estimados para todas as soluções identificadas. Identifique como o preço é formado no mercado. Você vai precisar de uma planilha de composição de preço ou aquele item não precisa ser composto. Considere custos diretos e indiretos, manutenção, logística reversa, descarte. Compare todas as alternativas com base no custo total e na eficiência. E aí você vai escolher e justificar a sua solução final. Descreva detalhadamente a solução escolhida, incluindo tipo de contratação, se será uma compra, locação ou serviço, e sempre que for possível a compra e a locação, você precisa trazer as 2 hipóteses para o levantamento de mercado. Prazo de execução ou vigência, necessidade de contratações complementares, como, por exemplo, treinamento dos servidores que vão manipular aquele equipamento. Exigências de insumos, garantia, manutenção e assistência técnica. Apresente então a justificativa técnica e econômica da sua escolha. E anexe aos autos toda a documentação comprobatória dessa análise econômica. E atenção, o TCU já alertou, mesmo antes da nova lei de licitações, você precisa identificar modelos representativos, ou seja, soluções diversas para aquele problema que você possui. Indicar apenas uma solução no processo pode gerar o direcionamento, aumentando os custos da licitação, ou mesmo gerar uma licitação deserta, que pode ensejar o retrabalho, uma nova publicação de licitação. Lembre-se de apresentar alternativas reais e viáveis. Um levantamento de mercado mal feito pode gerar problemas sérios de licitação deserta e direcionamento ilegal. Se você quer contratações mais eficientes e transparentes, siga esse passo a passo e consulte sempre a jurisprudência do TCU.
Considerando tudo isso que foi mencionado, agora vamos ver na prática como os órgãos públicos estão fazendo esse levantamento de mercado no ETP para objetos distintos. Vamos lá? Esse primeiro aqui se refere à contratação de material de expediente. Consta do ETP na parte de levantamento do mercado. O levantamento realizado nas secretarias do município levou em consideração a última demanda apresentada em novembro de 2023. A alternativa para suprir a demanda seria a aquisição dos itens necessários enquadrados como material de expediente didático e pedagógico por meio de empresas do ramo pertinente e aptas para tal fornecimento. Este departamento de compras não identificou alternativas de mercado para a demanda em questão, pois se trata de material de consumo, o qual não poderia ser substituído por outro objeto, nem ser confeccionado, fabricado pela própria administração. A contratação de empresa especializada neste tipo de material foi a solução encontrada para suprir a demanda dos órgãos públicos, sempre prezando a qualidade e validade dos produtos fornecidos. Usamos o ETP de outro objeto similar. A alternativa para suprir a demanda seria a aquisição dos itens necessários enquadrados como material de expediente por meio de empresas do ramo pertinente. Esta equipe de planejamento não identificou outras alternativas de mercado para a demanda em questão, pois trata-se de material de consumo, o qual não poderia ser substituído por outro objeto nem ser confeccionado, fabricado pela própria administração. Considerando que os itens de contratação se destinam a atender às mais variadas necessidades da atividade administrativa rotineira dos setores, foi avaliado como alternativa a substituição de alguns itens por outros similares, que melhor atendam à finalidade de cada secretaria. Todas as adaptações mantiveram-se na alternativa inicialmente identificada, aquisição de material de expediente. A planilha de itens anexada ao documento de formalização de demanda correspondente já está atualizada com as adaptações realizadas. Veja que aqui mencionaram que não existe outra forma senão o fornecimento desses produtos, mas fizeram um levantamento e alguns itens foram substituídos por outros similares que melhor atendam à finalidade de cada secretaria. Vamos a outro objeto. Vamos verificar agora um ETP de contratação de serviços, empresa especializada na prestação de serviços de motorista. Levantamento de mercado. Ao analisarmos as possibilidades para atender essa necessidade, ou seja, de transporte dentro do órgão público, encontramos algumas alternativas, quais sejam: 1. Prestação de serviço continuado de motorista categoria D, por meio de postos de trabalhos com hora extra diurna, hora extra de finais de semana e feriados e diárias no país. 2. Contratação de veículos com motoristas. 3. Contratação do transporte para o destino específico, por exemplo, táxi, Uber, fretamento, e contratação de motoristas 44 horas semanais. Diante das alternativas apresentadas, infere-se que o órgão já possui veículos para a realização das demandas mencionadas, quais sejam veículos leves, caminhonetes, van e ônibus, e não há intenção ou previsão para o desfazimento destes veículos. Veja que esse órgão colocou aqui no processo que eles já possuem veículos, então eles provavelmente vão contratar só a mão de obra. Os veículos se encontram em boas condições de uso. Há instrumentos eficazes para a realização de manutenção e abastecimento dos veículos institucionais, tais como contratos para gerenciamento de frota. Então, veja, a parte de veículo não é um problema, eles já possuem o veículo e já possuem um contrato para manutenção desses veículos e abastecimento. E também, devido às demandas serem constantes e diárias, se torna economicamente inviável a contratação de táxis, Ubers, fretamentos, quando existe a possibilidade de utilização de veículos próprios. Ademais, considerando diferentes fontes, bem como analisando-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, conforme o quadro abaixo, e com o objetivo de identificar um instrumento de contratação que melhor atenda às demandas do órgão, observou-se que a contratação de serviços de motorista é frequentemente efetuada por meio do SRP. Aqui traz, inclusive, o decreto que permite a contratação mediante ata de registro de preços, sistema de registro de preços, que é aqueles casos, como já mencionamos em vídeos anteriores, em que a administração vai contratando à medida que se torna necessário ao longo daquele ano. Dessa forma, buscando maior agilidade, eficiência, maior controle na contratação de serviços de motorista, sustentado nas informações apresentadas neste instrumento, bem como em face da discricionariedade da administração, agir conforme as necessidades do projeto, podendo flexibilizar suas despesas com a devida adequação dos recursos disponíveis, define-se o SRP na modalidade pregão. E aqui traz maiores informações. Considerando o cenário brasileiro no que tange às empresas fornecedoras de mão de obra terceirizada, essas possuem total domínio do mercado sobre o objeto a ser contratado, vez que existem inúmeras empresas em nível nacional, regional e estadual disponíveis a qualquer tempo para atendimento deste tipo de demanda. Está mostrando aqui que não é uma contratação restrita, não vai levar a uma licitação deserta.
Fato por si só confere a possibilidade de ampla participação na licitação de empresas especializadas, favorecendo a competitividade do certame e a seleção da proposta mais vantajosa. E eles concluem aqui, descrição da solução como um todo, então, prestação de serviço continuado de condução de veículo oficial com dedicação exclusiva de mão de obra de motoristas, com pagamentos mensais à contratada, que deverá manter seus funcionários registrados e regularizados durante toda a prestação de serviço ao órgão. Vamos ver outra contratação nessa área de transporte, a justificativa do objeto, levantamento de mercado. De forma a evidenciar a capacidade do mercado fornecedor em atender satisfatoriamente às necessidades deste Ministério, foi realizada consulta aos sítios oficiais, ou seja, os sites na internet, com o objetivo de se obter um levantamento do número de empresas potencialmente aptas para atuar na atividade de prestação de serviços de motoristas no Distrito Federal, mediante a cessão de mão de obra com dedicação exclusiva. Aqui eles informam que tem 6 contratações similares, que utilizam mão de obra exclusiva para a prestação desse serviço de motorista executivo. O quadro acima provém da análise de contratações de outros órgãos e entidades por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas. Da análise feita, observe que existem variados concorrentes do ramo e que os mesmos são capazes de fornecer os serviços pretendidos. Veja que esse levantamento de mercado está mais voltado para o número de empresas que podem fornecer o objeto que eles pretendem contratar. Ademais, foi realizada pesquisa de preço direta com fornecedores para o item 1, no sentido de complementação das pesquisas realizadas no Comprasnet. Uma vez que não há registro de contratação de motorista eventual nos últimos 12 meses pela administração pública no Comprasnet ou base de dados, para o item 2 e 3 foi realizada pesquisa de preços com fornecedores direto, conforme disposto no quadro abaixo. Maior detalhamento será apresentado em documento específico referente à pesquisa de preço. Aqui está explicando na descrição da solução que a solução para atendimento das necessidades é bastante simplificada, sendo materializada pela empresa contratada mediante a alocação de empregados para desenvolvimento das atividades de acordo com as especificações do termo de referência. Veja que eles pretendem realizar a contratação de 5 motoristas, tendo 4 para dedicação exclusiva de mão de obra e 1 para serviço eventual. Vamos olhar outro estudo técnico preliminar. Neste caso aqui, pretendem executar uma obra de reforma de uma unidade básica de saúde. Aqui está informando a necessidade da contratação. Outros requisitos: levantamento de mercado. A obra deverá ser executada através de contratação de empresa especializada e, para tanto, será elaborada planilha orçamentária que propende a contratação, sendo referência à planilha orçamentária baseada nas tabelas do SINAP. A alternativa para a execução da reforma seria a execução direta pelo órgão, através da aquisição de material e contratação de profissional especializado. Porém, tivemos algumas experiências frustrantes neste sentido. Olha o órgão falando das suas contratações anteriores, tendo em vista os custos elevados de material de construção civil e mão de obra escassa e desqualificada. Tendo em vista os custos elevados de material de construção civil e mão de obra escassa e desqualificada, ocorrendo assim atraso significativo na execução dos serviços, causando inúmeros transtornos. Outro fator que nos leva à contratação da obra mediante licitação, ou seja, não vão fazer diretamente, é a transparência na contratação e execução, sendo ainda uma alternativa mais potente em nível de fiscalização. Então, vejam, vão contratar uma pessoa jurídica especializada para a reforma dessa unidade básica de saúde, porque a outra opção, segundo eles, seria realizar diretamente. A administração pública adquirir o material, contratar mão de obra, porém as experiências anteriores demonstraram que isso não é o ideal. Finalizando essa parte de exemplo, vamos ver outro ETP, também ligado à unidade básica de saúde, mas dessa vez para a construção da unidade básica de saúde. Definição da necessidade, área requisitante, requisitos da contratação. Levantamento de mercado. Planejamento e alinhamento com as práticas de mercado. Planejamento e instrução dos processos licitatórios estão em consonância com as práticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere à identificação de novas metodologias, tecnologias e inovações que melhor atendam às necessidades da administração. A execução do serviço de engenharia para construção UBS tipo 1 faz parte das ações da atenção básica, porta de entrada do SUS. Aqui traz mais algumas considerações. Considerando os requisitos definidos e as opções disponíveis no mercado, foram analisados aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização. Dessa forma, a solução escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada. A análise das alternativas viáveis foi realizada durante a fase de elaboração dos projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades. Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas possíveis e fornecer uma justificativa técnica e econômica para a escolha da solução contratada para a execução das obras da UBS tipo 1.
Então, vejam, aqui eles mostram as opções de soluções tecnológicas disponíveis no mercado para construção. Menciona aqui a construção convencional, quais são as vantagens, as desvantagens. Construção em concreto armado, quais são as vantagens, as desvantagens. Construção modular, construção pré-fabricada, estrutura de aço, construção sustentável e fazem uma análise final dessas alternativas. Após análises detalhadas, concluiu-se por décadas que a construção convencional tem sido amplamente adotada na indústria da construção civil, tanto no setor privado quanto no público, e continua sendo a opção mais viável para diversos tipos de projetos. E aqui eles vão fundamentando a necessidade dessa metodologia de construção convencional. Portanto, a solução selecionada é capaz de alcançar o objetivo desejado de maneira eficaz, levando em conta também a variabilidade territorial do Brasil. Aqui eles falam também soluções e regimes de execução, possibilidade de atendimento por meios próprios, considerando a necessidade de mão de obra especializada, os municípios, estados e Distrito Federal não possuem servidores públicos, né, ou prestadores de serviços aptos à execução da obra ou os equipamentos necessários. Então, nesse tópico aqui, eles vão defender a necessidade de contratar uma empresa especializada para realizar a obra. Vão defender também o regime de execução e o fato de ser uma obra comum de engenharia. Veja que esse levantamento de mercado está bem detalhado. Chega na descrição da solução como um todo. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia, visando a realização de obra para a construção de uma unidade básica de saúde tipo 1. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho.